dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Chamados a ser bons dispensadores da graça de Deus. No Evangelho de Marcos vai nos dizer assim: em verdade eu vos digo, quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Está em Marcos capítulo 9, versículo 41. Amados irmãos e irmãs, a liturgia do 26º domingo do tempo comum apresenta várias sugestões para que os cristãos possam purificar a sua opção e viver como autênticos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das mais significativas pede-lhes que não se considerem donos exclusivos do bem e da verdade, mas sejam capazes de reconhecer e aceitar a presença e ação do Espírito de Deus através das pessoas de boa vontade, que, independentemente da sua situação e enquadramento ou da sua vivência eclesial, são sinais vivos do amor de Deus no meio do mundo. Vejamos, na primeira leitura do livro dos Números, a partir de um episódio ocorrido enquanto o povo de Deus caminhava pelo deserto no Sinai, convida-nos a reconhecer e acolher a ação do Espírito de Deus no mundo e na vida das pessoas, mesmo quando essa ação se concretiza através de pessoas que nos parecem improváveis. O verdadeiro cristão, o verdadeiro fiel, aceita sempre a iniciativa de Deus, seja como for que ela se apresente, e acolhe sim, com o coração agradecido, com o coração repleto de gratidão. Na segunda leitura da liturgia deste domingo, da carta de São Tiago, exorta os fiéis dizendo: apostar a vida nos bens materiais é um mau negócio. Eles desaparecem e não assegura a vida definitiva. De resto, a obsessão com os bens materiais é fonte de injustiça e de sofrimento. E Deus nunca abençoará quem, por cobiça e ambição, explora, marginaliza e fere os seus irmãos e irmãs. No Evangelho, segundo São Marcos, desafia os discípulos a porem de lado os interesses pessoais e de grupo e a viverem na lógica do reino de Deus. Exorta-os a não serem uma comunidade fechada, intransigente, ciumenta, arrogante e que possa acolher de braços abertos todos aqueles que se dispõem a trabalhar por um mundo mais humano, mais livre, e exorta-os também a não excluírem da dinâmica comunitária os pequenos, aqueles que sofrem, os pobres, e pede-lhe, finalmente, que arranque da própria vida todos os sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a opção pelo reino. Por isso que a palavra de Deus sempre nos convida a viver um processo contínuo de conversão, de entrega e comprometimento com os propósitos de Deus. Estamos ainda em Cafarnaum, a cidade de pescadores, situada na margem ocidental do lago de Tiberíades, base de onde Jesus partia e chegava durante o seu ministério na Galileia. Jesus está em casa, provavelmente na casa de Pedro, rodeado pelos discípulos. A ida para Jerusalém está próxima, mas os discípulos ainda continuam a mostrar de não terem a interiorização dos valores do reino. Pouco antes, Jesus tinha lhes falado sobre os critérios que definem quem tem o primeiro lugar na comunidade do reino. Tinha-os convidado a viver de olhos voltados para os mais pequeninos e aqueles que estão marginalizados, que estão abandonados, como nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 35 a 37. A mentalidade dos discípulos, novamente, manifesta um coração regido pelas regras mundanas. Embora usando palavras diferentes, suas frases surgem carregadas da mesma emoção separatista.
E a proposta de Jesus é uma proposta de comunhão, de unidade, de compromisso com o reino de Deus. A ação de pessoas que não faziam parte do grupo dos discípulos, mas tinham a audácia de usar o nome de Jesus para fazer o bem, causou indignação nos discípulos por ferir as regras de uma estrutura hierárquica estabelecida por eles mesmos e que supostamente lhes garantia poder e prestígio no momento propício. Décadas depois, Pedro, já amadurecido pela idade biológica e pela conversão, pelo seu comprometimento com a palavra, permanecerá exortando as comunidades cristãs a lembrarem sempre que todos são chamados a ser bons administradores da multiforme graça de Deus, colocando à disposição dos outros o dom que recebeu. Pedro vai falar na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, exortando a comunidade cristã a ser portador, instrumento da graça de Deus. Jesus convida os discípulos a fortalecer a acolhida por gestos simples, mas concretos, que podem criar e fortalecer laços fraternos, como oferecer um copo de água. Os exorta ainda a zelar para não se tornar causa de escândalos. Em nossa era atual, escandalizar é o ato de realizar uma ação que revolta a quem a presencia. Para o evangelista Marcos, significa criar obstáculo para impedir que o anúncio do evangelho alcance alguém e ferir o outro na sua fé ainda nascente ou imatura. Compreendendo a parábola do olho e da mão arrancados, somos convidados a arrancar da nossa própria vida todos os sentimentos e atitudes que são incompatíveis com os valores do reino dos céus. Tomemos cuidado para que não aconteça que, brigando tanto por lugares de destaque no reino, e acabemos impedidos de ingressar nele, porque nosso coração se tornou inconciliável com os seus princípios. Por isso o convite à conversão sempre. E o Evangelho deste domingo nos convida a estar atento aos propósitos de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, saibamos entender, saibamos compreender que o reino não é um paraíso futurístico ou uma utopia, mas o projeto de Deus encarnado que tornou pessoa. O reino de Deus é o Filho Jesus Cristo que deseja levá-lo a termo, construindo, vivendo conosco, desde já, no aqui e agora e muito mais plenamente na vida eterna, na eternidade. Por isso convido a todos a compartilhar essa homilia, essa reflexão com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nossos canais nas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, que vivem e testemunham os propósitos de Deus no mundo presente. E que Deus nos proteja cada vez mais com a sua graça e com a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.